Tiago capítulo 2, versículo 14 até o versículo 19. Só que antes de nós lermos, eu sempre gosto de tentar tornar ilustrativo, tornar algo mais compreensível para vocês. E antes de nós lermos o texto, eu quero fazer uma pergunta para você. O que é bom quando você sai para passear com um amigo seu, que esse amigo é policial, por exemplo? Por que é bom? Porque você se sente seguro. Né? Rapaz, eu tenho a certeza de que nós podemos estar em determinado ambiente e que eu estarei seguro. Né? Se acontecer alguma coisa, eu tenho ali. Foi acontecer, irmãos. Calma. Agora manda a palavra, tá bom? O lado bom de nós sairmos com um amigo que é policial é porque nós passamos essa sensação de segurança. Em um momento de necessidade, ele vai agir, né? É assim nós esperamos. Mas, e se ao surgir uma ameaça, ele for o primeiro a correr? Ele for o primeiro a correr e lhe deixar na mão. Como é que nós vamos nos sentir? Nós vamos nos sentir frustrados. Rapaz, eu esperava mais de você. Eu estava esperando mais de você. E você acabou que me frustrando. Né? E a frustração, ela está justamente no fato dele se declarar alguém que está ali para servir e proteger, mas ele não cumpriu a sua função. Ele não serviu e não protegeu. Ele correu, ele não cumpriu com aquilo, ele não fez de acordo com o que ele era. Certo? E esse era o tipo de situação que estava acontecendo aqui com os destinatários da carta de Tiago. Eles não estavam agindo conforme quem eles eram. Era esperado determinadas atitudes, era esperado deles determinadas atividades, situações, mas quando a circunstância acontecia, eles não agiam. Eles não estavam praticando, eles não estavam ali exercendo. Nós devemos sempre. Ele começa a primeira carta de Paulo, a primeira carta dele aqui, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Ele vai dizer que essa carta é destinada aos judeus, às 12 tribos que estão dispersas. Então eram judeus que estavam agora livres do ritual da lei e eles estavam apenas declarando: é pela fé somente, é pela fé somente, é pela fé somente. Mas não estava fazendo nada. Eles não estavam agindo, eles não estavam fazendo. E aí Tiago vai escrever a sua carta justamente para contrapor esse ponto. Tiago, capítulo 2 aqui, ele fala justamente que essa salvação, que a salvação obrigatoriamente gera um fruto. Que fruto é esse? A obediência. Onde quer que haja uma fé salvífica, onde quer que haja uma fé verdadeira, ela vai gerar o seu fruto, ela vai gerar obediência, ela vai gerar atitudes. Então, Tiago capítulo 2 vai falar isso, e esse ponto está de acordo com o tema que Tiago vem tratando aí desde o início da carta. A carta de Tiago, ele vai falar justamente da natureza da fé que salva. Ele vai falar sobre essa fé salvífica, que essa fé que salva, ela gera boas obras. E eu coloquei aí para você, a fé que salva é aquela que se mostra na prática pelas perseveranças nas tribulações, né? No capítulo 1, do 3 ao 20, a fé que salva, ela gera essa perseverança nas tribulações, nas provações. Essa fé que salva, ela também se mostra na prática através da obediência à palavra, ao invés de você simplesmente ouvir, não sendo um ouvinte apenas, mas também praticante, nos versículos 21 a 25. Aí no versículo 26, Tiago vai dizer que essa fé que salva, ela se mostra através também do controle da língua. Se mostra também pelo amor a Deus e ao próximo. Se mostra também pelo exercício da misericórdia para com todos. E é então que Tiago chega no nosso texto, capítulo 2, versículos 14 até o versículo 19. E Tiago vai expor agora, de forma direta, que a fé que salva gera obediência ao Senhor.
A fé que salva, todo aquele que tem a fé verdadeira, é aquele que obedece. Portanto, se você abriu a sua Bíblia em Tiago capítulo 2, eu convido você a ficar de pé, para nós fazermos a leitura pública da palavra de Deus. Tiago capítulo 2, do 14 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? E se assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: Tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Amém? Senhor Deus amado, obrigado, Senhor, pela leitura pública da tua palavra. Pedimos a tua bênção e a tua direção nesse momento, ó Pai, onde a tua palavra será pregada. Tira, Deus, do nosso meio tudo aquilo que tenta roubar nossa atenção nesse momento. Que a nossa mente seja cativa do Senhor, que nós possamos estar aqui, ó Deus, corações sedentos para ouvir a tua voz. E da mesma forma que o Senhor trabalhou em mim, trabalhe na vida do teu povo. Trabalhe, Deus, na vida dos teus servos. Essa é a nossa oração, Deus, e o nosso pedido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Bom, como eu disse, o propósito de Tiago aqui é justamente mostrar que a fé que salva, a fé verdadeira, ela vai gerar a obediência ao Senhor. Então, Tiago quer aqui nesse momento, Tiago quer levar esses cristãos aqui no qual ele está escrevendo, para que esses cristãos refletissem se eles estão verdadeiramente vivendo a fé cristã ou se eles estão apenas declarando a fé cristã. Tiago tem esse propósito. Tiago quer levar essas pessoas a refletirem e quer levar também você aqui hoje a refletir. Onde está a certeza da sua salvação? Onde é que está, baseado em que está a certeza da sua salvação? Na fé que salva ou na sua declaração de fé? No ato de você dizer que tem fé apenas. E Tiago faz isso começando aí nos versículos 14 a 17, né, como ele colocou, fazendo essa pergunta, fazendo esse questionamento. A sua fé é verdadeira ou é falsa? Tiago ele vai falar aqui sobre dois tipos de fé. Uma que salva, que é viva e que nos une a Cristo. E a outra fé, a que não salva, a que é morta e que nos deixa aqui totalmente separados de Cristo. Então Tiago vai abordar essa distinção. Tiago vai abordar aqui a diferença. Como eu posso ter certeza se a minha fé é real? Qual a certeza que eu posso ter que a minha fé é uma fé que salva? E ele começa fazendo essa pergunta chave aí no versículo 14. Ele começa no versículo 14 dizendo: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Que proveito há disso? Porventura, essa fé pode salvá-lo? Então, de forma retórica aqui, Tiago pergunta: que lucro pode haver em afirmar que tem fé salvadora quando não há boas obras para demonstrar fé? De forma bem objetiva, Tiago está dizendo: olha, dizer que tem fé é muito fácil. Dizer que você é cristão é fácil. Dizer que quando Jesus voltar você vai para o céu é tranquilo demais. É fácil dizer Senhor, Senhor. É fácil dizer que você tem fé em Cristo Jesus. E essas coisas são fáceis. Então, por isso que Tiago está agora se dirigindo para aqueles que dizem que têm fé, mas não têm agora as obras em sua vida. Dizer que tem fé é fácil. Agora eu quero ver na prática. Que proveito há?
Qual é a utilidade se você dizer que tem fé e você não tem as obras para comprovar a sua fé? E ele faz a pergunta: essa fé pode salvá-los? Essa fé é verdadeira? A fé sem obras é uma fé viva? Essa fé sem obras me une de modo correto ao Salvador e à sua justiça? Essa fé que não tem obras pode gerar alguma coisa? Tiago escreve essa pergunta propositadamente, aí, esperando uma resposta enfática. Um categórico não. Essa fé pode salvá-los? Não. Essa era a resposta que Tiago estava exigindo desses cristãos, que eles pudessem refletir. É impossível você reivindicar ter fé e você não ter a evidências da fé. É isso que Tiago está levando essa reflexão nessa pergunta-chave aí do versículo 14. E aí eu pergunto, poderia haver uma questão mais atual aqui na igreja a ser feita? Há uma pergunta mais atual para ser feita para vocês, meus irmãos? Em que está baseada a sua fé? Você dizer que tem fé, essa fé que você apenas diz e que não tem obras, se ela não tiver obras, ela pode lhe salvar? Lembremos que Tiago está enfatizando aqui a mesma mensagem de Jesus em Mateus 5,20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. De modo nenhum. Se a vossa justiça, se a sua piedade, se o seu modo de viver, se a sua conduta, se todas essas coisas não exceder as dos escribas e fariseus. Portanto, o que Jesus estava enfatizando aqui era que a piedade nossa, as nossas obras, a nossa prática, o nosso viver cristão deve ser muito mais evidente, deve ser muito mais intenso, deve ter muito mais quantidade do que a dos escribas e dos fariseus de sua época. Se nós não excedermos, Jesus diz, de maneira nenhuma vocês podem entrar no reino dos céus. E essa pergunta é muito boa, meus irmãos, porque nós vivemos dias estranhos. Nós vivemos dias que eu categorizo aqui como estranhos, em que pessoas que se declaram cristãs não têm demonstração nenhuma de salvação. Dizem que têm fé, mas que têm fé apenas. Que não tem nada de prático, que não tem uma vida de demonstração dessa fé, que essa fé que eles alegam ter não gera nada. E estas pessoas podem até argumentar que elas têm uma fé viável em Cristo Jesus. Mas para Tiago, a ausência de boas obras prova que não. Portanto, você pode dizer muito, eu tenho fé em Deus, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor. Quando ele vier arrebatar a sua igreja, eu vou ser arrebatado junto com ele. Mas o que Tiago está dizendo, tanto para aqueles irmãos do primeiro século, como para nós é, tá bom, mas se não houver, se essa fé que você alega ter não produzir nada, são apenas palavras. E as suas palavras não valem nada nesse sentido. Se não houver a evidência, se não houver as boas obras, são apenas palavras. Em outras palavras, quem afirma isto não é crente, não é salvo. Não entra no reino de Deus. Por quê? Porque a fé não produz obras. E aí nos versículos 15 a 17, após essa pergunta inicial, nos versículos 15 a 17, Tiago cita um exemplo. Exemplo aqui para constatar as suas boas obras. No 15 a 17 ele diz, e se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Tiago vai usar como exemplo aqui um irmão em um momento muito difícil. Um irmão, momento difícil, com muita fome e com muito frio. E aí o que é que o cristão, esse que alega ter a fé verdadeira,
que é que ele faz? Que o Senhor lhe dê a paz. O irmão está passando atribulado, irmão, uma prova muito difícil. Que o Senhor lhe dê a sua paz. O irmão está morrendo de fome. Morrendo de fome. Que o Senhor lhe farte com todas as bênçãos. O irmão está morrendo de frio. Aí esse irmão diz, que o Senhor aqueça o seu coração. Mas o que Tiago vai dizer é que se uma atitude genuína, sem uma atitude genuína, para que isso seja feito, são apenas palavras vazias. Não mudam nada. Não geram nada, não produzem nada. E o que Tiago está dizendo? Qual proveito tem? Proveito nenhum. Não mudou nada. Foram apenas palavras. A pessoa da fé responde à necessidade desesperada com uma oração aparentemente piedosa. Não é não? Que o Senhor lhe dê a sua paz. Que o Senhor aqueça o seu coração. Que o Senhor lhe farte do pão vivo e verdadeiro. Olha que oração bonita. É uma oração bonita muitas vezes, né? Mas essa oração bonita, essas palavras bonitas, está apenas encobrindo aí um coração frio. Essas palavras amáveis, essas palavras bonitas, está dizendo, olha, tomara que Deus faça isso, porque eu não vou fazer nada. Se Deus não fizer, eu não faço nada. E aí o que ele fala no versículo 17 é que da mesma forma que palavras bondosas para nada servirão aos necessitados, se não forem acompanhadas das coisas necessárias, uma profissão de fé ortodoxa, correta e profunda, se não vier acompanhada de obras que atestem a sua genuinidade, também de nada aproveitará. Você pode ter a fé mais ortodoxa, crer na melhor doutrina, ser um melhor teólogo, estudar profundamente a Bíblia. Mas se suas palavras ficam apenas nas palavras, o que Tiago vai dizer é, olha, não adianta de nada. Não mudou nada. Você se lembra quando tinha uma multidão seguindo Jesus? Em Mateus capítulo 15, tinha uma multidão seguindo Jesus. Jesus passou 3 dias ensinando a multidão estava com fome. O que Jesus disse? Olha, a gente tem que dar de comida para eles. De modo nenhum eu vou dispersar a multidão sem dar o alimento. Eu já preguei a palavra do Senhor. Eu já ensinei essa multidão. Mas agora também é necessário matar a fome deles. Então Jesus praticou, exerceu essa boa obra, aquela fé salvífica que o Tiago agora estava explicando para esses irmãos que eles deveriam ter. Essa fé salvífica deve gerar alguma coisa. Portanto, se a sua fé não gerar obediência e misericórdia, ela não é uma fé que lhe salvará. O Tiago vai dizer que ela é uma fé morta. E por que isso é importante? Porque uma peste em nossa igreja está se espalhando por causa justamente de pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, mas não estão produzindo o fruto dessa fé salvífica. Irmãos que estão passando por uma situação difícil, e aí nós dizemos, nós vamos orar. Ô meu irmão, vou estar orando por você. Mas, ao invés de ajudar, fazem é criar histórias acerca da situação. E ainda sob o pretexto de estar preocupado. Isso não é boas obras. Você sabe muito bem que se você tiver alguma coisa contra um irmão, o que é que você tem que fazer? Eu vou conversar com ele. Mateus 18, eu vou até o irmão e vou resolver a situação com o irmão. E não conversar com outras pessoas. Porque isso é o quê? Fofoca. Então eu estou dizendo, olha, você é meu irmão em Cristo Jesus. Eu creio na palavra de Deus. Se eu tiver alguma coisa contra você, eu vou até você e vou falar com certeza, não se preocupem. Mas quando a situação acontece, vai preferir falar com outras pessoas. Não vai tratar diretamente, não vai falar para a pessoa. E isso vai gerando fofoca. E nisso não é boas obras. Se alguém chegar para você
e falar de alguém para você, e você, ao invés de confrontar para acabar aquela fofoca ali mesmo, você sair espalhando aqui o que é que o crente fofoqueiro está dizendo, isso não é boas obras. Você está alegando uma coisa e está fazendo outra. E eu coloquei no slide, a nossa igreja está sofrendo com estas pestes. Fofocas, disse-me-disse, picuinhas, palavras insensatas, brincadeiras que mais machucam do que ajudam. E o que é que Tiago diz para essas atitudes? Tudo isso é coisa de perdido. Tudo isso é coisa de quem não é salvo. De quem não tem uma fé verdadeira que gera boas obras, que gera uma vida transformada, que gera atitudes genuínas. E eu, como pastor dessa igreja, não posso permitir que perdidos se sintam aqui confortáveis em nosso meio. Você não pode isso. Você não pode permitir que perdidos se sintam aqui confortáveis na nossa igreja. Que atrapalhem a nossa igreja, que destruam a nossa unidade. Ah, pastor, mas cadê o amor? O senhor está sendo muito duro. O senhor não prega assim, não. Mas Jesus foi muito amoroso com pecadores arrependidos. Mas com religiosos e lobos, Jesus sempre foi duro. Portanto, eu quero convidar você que é salvo de verdade. Você que tem uma fé genuína. Confronte os que ficam com esse disse-me-disse, com fofoca, com essas coisas. Com essas atitudes de perdidos. Confronte. Não deixemos que a nossa unidade seja abalada por causa disso. Não deixe que a nossa unidade, que a nossa união, que o nosso corpo seja afetado por causa de pessoas que se declaram cristãs, mas que não têm frutos de verdade. Lembre-se que Jesus declara em Mateus 7:21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, meu irmão, se a sua fé está se só há fé, significa que nenhuma obra está crescendo a partir dela, que não está sendo gerado nada na sua vida. E se não está sendo gerado nada na sua vida, sua fé é morta. Sua fé não é uma fé que salva. Mas graças a Deus, que você pode encontrar força no Espírito Santo para que a sua vida seja mudada. Graças a Deus que você pode se voltar para Deus e dizer, Senhor, me perdoe. Senhor, eu não estou agindo conforme eu deveria agir. Senhor, eu tenho negligenciado muitas coisas, Senhor. E dizer, Espírito Santo, me ajuda. Senhor, eu quero produzir boas obras. Senhor, eu quero fazer conforme a tua vontade. Graças a Deus que há força no Espírito Santo para isso. Que há poder no Espírito Santo. Para que nós possamos pedir a Ele, Senhor, me dê frutos de uma fé verdadeira. Me dê frutos de uma fé genuína. Produz na minha vida transformação real, Senhor. Não transformação da mente apenas, de falar de boca para fora apenas. Mas uma transformação, Senhor, de atitudes. Eu quero ser diferente. Eu quero fazer diferente. E é então que Tiago está exortando esses irmãos. Tiago está dizendo, olha, verifiquem se a sua fé é verdadeira ou se sua fé é falsa. Preste atenção, observem que no meio de vocês há pessoas que estão apenas declarando que têm a fé, mas que elas não estão produzindo a fé verdadeira. Então observem, analisem, reflitam, peçam a Deus para que essas pessoas, esses irmãos, tenham uma vida de fé, tenham de fato boas obras em suas vidas. E é então que agora, no versículos 18 e 19, ele vai nos exortar. Desexortar não, vai nos repreender. Vai repreender aquelas pessoas, aqueles irmãos que estavam passando por aquela situação, para que eles tivessem uma vida de fé com obras. Para que eles pudessem lutar por isso. Versículos 18 e 19, Tiago diz, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras.
Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e também estremecem. Então Tiago aqui nesses versículos 18 e 19, Tiago vai repreender o hipócrita aí do versículo 16, por pensar que somente a fé salva. Por pensar que apenas a declaração salva. E ele vai chamar, está desafiar esse hipócrita, dizendo, olha, vamos lá, manifesta aí a tua fé verdadeira. Manifesta aí a tua fé verdadeira. Eu vou manifestar a minha fé verdadeira através das obras. As obras que eu tenho na minha vida, as obras que a fé verdadeira produz, opera na minha vida, elas podem ser atestadas, elas podem ser verificadas. Mas me mostra a tua fé sem as obras. Me mostra qual é a base para isso. O ponto de Tiago aqui é que a fé verdadeira se manifesta por meio de ações correspondentes. Você apenas professar, você apenas declarar que tem a fé, não muda nada. Você tem que ter o fruto da salvação. Essa fé verdadeira tem que produzir alguma coisa. Por isso que a única maneira de alguém provar que tem fé é mediante as ações e atitudes que a comprovem. Assim como a árvore que se conhece pelo seu fruto. É o que Jesus diz em Mateus 7, 16 e 18. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí olha o que é que ele vai dizer. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos? Pelos seus frutos o conhecereis. Eles vêm até vós dizendo que têm fé. Eles vêm até vós dizendo que são crentes, que entregaram suas vidas para Jesus Cristo, que vão morar no céu junto com você. Mas eles não possuem as suas obras, eles não possuem as obras da fé. Você não consegue verificar na sua vida um sequer fruto da salvação. E aí Jesus vai dizer, cuidado. Esse aí tem uma grande chance de ser um lobo e não uma ovelha. E aí no versículo 19 que nós lemos aqui, Tiago vai apontar aí para Deuteronômio 6,4. O Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que Deuteronômio 6,4 ele é central aqui, tanto para a crença cristã, como para a crença judaica. A crença de um só Deus é essencial. E essas pessoas estão dizendo, olha, eu creio que há um só Deus. O que é que caracterizava um judeu de sua época? A crença em um só Deus. E é como se nós hoje estivéssemos dizendo assim, não, mas eu creio que Jesus é Senhor e Salvador de minha vida. Eu creio nisso. Eu fui um dia lá na frente, o pastor pregou o evangelho, eu levantei minha mão, eu fui lá na frente, eu declarei Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. É como se Tiago estivesse dizendo, você fez isso? Aí ele diz, fazes bem. É como se ele dissesse assim, um bom para você, bom para ti. Mas esse é um bom sarcástico. Ele está utilizando aqui de sarcasmo. Porque justamente ele vai dizer que isso não adianta de nada. Por quê? Porque também os demônios creem. E eles não apenas creem, eles também estremecem. A última parte aqui do verso, ele puxa o tapete dessas reivindicações rasas. Ao fazer tal afirmação sem fundamento, eles não são melhores nem do que os demônios, que acreditam e creem. Você só acredita. Os demônios acreditam e estremecem. Eles tremem por essa verdade. Eles sabem da existência de um só Deus. E eles tremem por isso. Esses cristãos superficiais não têm boas obras, nem mesmo a de adoração e de um medo saudável de Deus. Tiago está dizendo, portanto, que são piores que os demônios, que são mais ortodoxos e mais monoteístas. Eles tremem.
E aí por isso que nós vamos voltar para Mateus 7:21 lá de novo. Essa mensagem que Jesus deixou claro. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é aquele que me diz Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. É aquele que faz. E isso é importante, meu irmão, porque nós também temos essa outra peste em nossa igreja. De irmãos que se dizem que são salvos, mas que não possuem boas obras, que não possuem vida de igreja. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia todo dia. Eu oro todos os dias. Eu procuro ali ser fiel em tudo. Eu procuro um bom testemunho. É como se Tiago estivesse dizendo, tá bom, mas tem um bocado de ímpio que faz a mesma coisa. Tem um bocado de perdido que também lê a Bíblia, que ora para Deus, que dá bom testemunho. Tem um bocado de perdido que faz isso. E o que há de diferente nisso? O que há de diferente entre você, os perdidos e os demônios? Se for só a sua declaração, misericórdia. Você está em maus lençóis. Se for só dizendo, é porque eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador. Se for só isso, Tiago diz para você, você está em maus lençóis. Não adianta de nada você concordar com a nossa doutrina, mas essa doutrina não produzir alguma mudança em sua vida. Não adianta. Você acreditar que você precisa de vida de igreja, você acreditar que precisa ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, cuidar bem de sua família, mas se isso não produzir algo, se isso não puder ser expressado, se isso não puder ser vivido, se você realmente acredita nessas coisas, isso tem que mudar a sua vida de alguma maneira. Faz parte do nosso pacto de membresia o congregar, o trabalhar para o crescimento, o evitar fofoca, o sustentar financeiramente. Faz parte do nosso pacto de membresia. E todos nós concordamos com esse pacto ao fazermos parte da nossa igreja. Mas se isso não for prático em sua vida, não há proveito algum. Não há proveito algum. E é melhor você mudar de igreja. Ir para uma igreja que você concorda. Uma igreja que não cobre essas coisas de você. Uma igreja que não vai lhe exortar contra essas coisas. Uma igreja que não vai ficar cobrando de você isso. Por quê? Porque a doutrina ela tem que ser prática. Ela tem que gerar alguma coisa. E a única maneira de você saber que a sua fé é uma fé real e salvífica é através da evidência objetiva de uma vida verdadeiramente transformada. Uma vida que produz o fruto das boas obras. Transformação genuína. Transformação real. Eu tenho evitado a fofoca. Eu tenho sustentado financeiramente minha igreja. Eu tenho buscado congregar. Eu tenho buscado participar dos trabalhos da igreja, incentivar. Eu tenho buscado defender a minha fé, defender as doutrinas da minha igreja. É através dessas coisas, são através desses exames, dessas atitudes práticas, objetivas, que nós podemos perceber se nós temos ou não temos a fé verdadeira. Se nós temos uma fé que de fato irá nos salvar. Se nós temos a fé que de fato, quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós subiremos ao céu. Por quê? Porque eu tenho a fé verdadeira, porque ela produz fruto na minha vida, ela é evidente na minha vida, eu posso ver, qualquer pessoa pode atestar na minha vida. Amados, Tiago trata da diferença aqui, entre alguém que diz ter fé e afirma ser cristão, mas não é. E outra pessoa que afirma ser cristão e realmente é. E qual a grande diferença de um e de outro? Tiago vai dizer, olha, a grande diferença está por trás da declaração. Está por trás da simples declaração. Se
essa fé produz o fruto das boas obras, esse sim, genuinamente, é cristão. Mas se essa fé que alega, se ela não for prática, se ela não produz, essa não é a fé salvífica, não é salvo de verdade. A atitude de Tiago aqui com esse insensato mostra essa necessidade do confronto e da argumentação que eu estou fazendo hoje aqui, aos que estão espalhando essas pragas em nossa igreja, aos que estão vivendo desordenadamente. Imagina se Tiago resolver simplesmente se calar. Se Tiago não tivesse escrito para esses irmãos acerca desse assunto. E os insensatos continuassem seu caminho errado. E ele continuasse vivendo, crendo, confessando, mas não sendo prático. Esse insensato se perderia em seu caminho e a igreja seria extremamente prejudicada por isso. Por isso que por amor não somente ao insensato, mas à igreja de Deus, Tiago confronta, Tiago questiona, Tiago importuna. Porque Tiago faz essa demonstração de amor a esse sensato, de amor a essa igreja. E é por amor justamente a essa igreja e a esses irmãos que eu também estou confrontando você com essa pregação essa noite. É por amor a você. É por amor à nossa igreja. Nós não podemos permanecer insensatos em nossos caminhos. Nós não podemos agir como um tolo em nossos caminhos. Aquele que ouve, pois, a minha palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que construiu o seu lar na rocha, e bateram os ventos, e bateram as águas, e sopraram os ventos, e ela permaneceu, porque ele é prudente, ele pratica, ele ouve e ele pratica. Mas aquele que ouvir as minhas palavras e não as praticarem, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Bateram as águas, sopraram os ventos e foi grande a sua ruína. Por amor aos insensatos é que Deus nos exorta, é que Deus nos deixou essa palavra. Por amor a mim e a você, cada um que está aqui, que Deus nos deixou essa palavra para que nós possamos refletir sobre isso. Para que nós possamos, através desse exemplo, dessa exortação de Tiago, que nós possamos despertar nessa época de dormência espiritual. Nessa época onde é tudo muito fácil. Tem nada a ver. Eu não preciso. Basta ir para o culto, tá bom. Que Deus nos desperte disso. Por isso, produza fruto de salvação em sua vida. Produza frutos de salvação em sua vida. Sem picuinhas. Se você não está gostando do que eu estou fazendo, chegue para mim e fale. Se você não está gostando do que alguém está fazendo, chegue para a pessoa e fale. Não gostou da minha roupa é feia. Essa blusa azul, pastor, é feia. Fale para mim. Sem picuinha. Sem disse-me-disse. Sem fofoca. Se chegarem para falar mal ou algo que não sabe se alguém que não se sabe de alguém para você, corte. Exorte. Irmão, isso é fofoca. Sem fofocas. E sem religiosidade. De estar no culto no domingo à noite apenas. Igreja é corpo. Igreja é corpo. Se envolvendo nas atividades da igreja. Nós temos as cestas básicas. Pessoas que precisam de nossa ajuda. Irmãos que estão precisando de alimento, nós precisamos. Existem perdidos aqui nesse bairro que precisam ouvir o evangelho. Existem os eleitos de Deus aqui no nosso bairro, apenas precisando da pregação do evangelho. E quem que vai pregar? Eu, você.
Nós temos a compra do nosso prédio. Nós queremos comprar até o final do ano. Uma missão, um grande desafio. Se envolva. Muitas coisas que nós fazemos. E para encerrar, você pode sair daqui hoje de duas maneiras. Chateado comigo, por achar que eu falei para você, e eu falei mesmo, para você e para mais um bocado. Ou você pode sair daqui incentivado a mudar a sua situação. Você pode sair daqui, de fato, incentivado, animado, para que você possa agora se dedicar em oração e pedir a Deus uma vida com frutos de salvação. Você pode sair daqui hoje e orar a Deus e dizer: Senhor, eu quero que a minha vida seja transformada. Eu quero produzir frutos de salvação. Saia daqui decidido a produzir frutos. Não para mim. Não para mim. Mas para o Senhor. Eu quero produzir frutos de salvação na minha família. Eu quero ser um marido bíblico. Eu quero ser um pai bíblico. Eu quero que os meus filhos me entendam como um homem de Deus. Eu quero ser um filho bíblico, obediente a pai e mãe. Eu quero ser uma esposa bíblica. Eu quero ser uma mãe bíblica. Eu quero ser um avô bíblico, uma avó bíblica. E na sua família você produzir esses frutos da salvação. Que você produza fruto na igreja. Na igreja que é o corpo ao qual você faz parte. Se integrando, permitindo com que outras pessoas participem também de sua vida, compartilhando suas lutas, comprando os nossos desafios e produzindo frutos também no seu trabalho, dando testemunho, sendo fiel, sendo honesto, sendo íntegro, produzindo frutos. Saia daqui incentivado a mudar a sua situação. E se você não entregou sua vida a Cristo ainda, se você quer que a sua vida seja transformada, se a sua vida seja transformada, nada disso que eu falo aqui nós conseguimos com nossa própria força. Nada. Não há poder em nós. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Todo poder nos é dado através do Espírito Santo de Deus. E somente quando eu entrego minha vida a Cristo Jesus, somente quando eu me rendo ao senhorio de Cristo Jesus, é que eu posso então desfrutar da habitação do Espírito Santo em mim. E então, ele vai me capacitar para que eu possa ter a minha vida transformada. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Somente quando eu entrego minha vida para Cristo Jesus, quando eu peço força ao Espírito Santo, é que eu sou capaz de produzir boas obras, de produzir bons frutos. Amém? Amado Deus, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos permite, ó Pai, através de Tua palavra, ter, ó Deus, essas exortações, Tua palavra nos dirigindo, Tua palavra, Deus, confrontando nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, quanto precisamos, ó Deus. Quanto precisamos do Teu Santo Espírito. Tem misericórdia de nós, Senhor. Queremos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa trabalhar em nossos corações. Trabalhe no coração do Teu povo, de todos aqueles que aqui estão, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa consolar, animar esses corações, para que haja mudança em nossas vidas. Nós possamos ser pessoas comprometidas com o Teu Santo Espírito, comprometidas com a causa do Evangelho, comprometidas em honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas para a glória do Teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou chamar aqui o nosso grupo de louvor, para nós repetirmos um cântico antes de encerrarmos.